Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Tenho certeza de que você já viu e ouviu falar com certa antecedência sobre a celebração do Natal, em julho, por um exemplo. Mas será que você já ouviu falar do Natal? Talvez. Gênesis 3,15, que nos fornece o que muitas vezes é chamado de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. Eram necessárias boas novas, porque a ordem de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi desobedecida. E a punição prometida para tal desobediência era a morte. Era a morte.
A serpente tentara a mulher a desconfiar de Deus, a questionar da bondade de toda a sua criação. E a partir desse ponto do Gênesis, ao longo da história, há uma guerra entre o maligno e a humanidade. O auge da criação de Deus. O maligno foi avisado, assim que a humanidade foi expulsa do jardim, que um dia nasceria uma criança do sexo masculino que desfaria seus planos malignos. A partir deste ponto, todo nascimento de um menino deveria ter suscitado a pergunta: será este aquele que Deus prometeu? De ouvir tua voz ao entardecer. Ai, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Jardim da inocência. A agenda do diabo era garantir que a humanidade nunca chegasse ao descendente, do versículo 15 de Gênesis 3. E daí em diante foi Golias contra Davi, os babilônicos contra Jerusalém, Nabucodonosor contra Daniel e vários outros exemplos espalhados por todo o Antigo Testamento.
Não é exagero dizer que Satanás estava tentando impedir o Natal com todas as suas forças por milhares de anos. Pois o que o povo de Deus marca como um dia de celebração, certamente foi na época o pior dia na existência do diabo. Quem mais poderia estar por trás do projeto de Herodes, que consistia em destruir todas as crianças com menos de 2 anos de idade? Ele estava procurando destruir o que Deus havia planejado. Essa inimizade entre a serpente e aquele que Deus prometeu que iria ferir a cabeça da própria serpente é o grande conflito de toda a história humana. É o enredo subjacente de toda a Bíblia. Ao contrário do diabo, porém, nós podemos dizer a Deus: Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos seus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar, continuar. Meu Pai, por mim, o meu desejo eterno é te adorar e aos seus pés me derramar sem fim. Pensei que tudo podes, meu amado. Seus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que
Graças e paz, igreja. Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa é a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso número 4. Irmãos, desde o início da história, o povo de Deus aprendeu a viver entre a promessa e o seu cumprimento. No Éden, quando Deus anunciou que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, algo mudou na humanidade. A humanidade passou a caminhar olhando para frente e levando consigo uma pergunta silenciosa: quando isso vai acontecer? Quando Deus vai restaurar todas as coisas? O tempo avançava, surgiram impérios caíram, os povos se levantaram e povos desapareceram, mas a promessa, ela permanecia viva. Deus não estava em silêncio. Deus estava conduzindo a história com perfeição. E enquanto o povo esperava, Deus estava preparando todas as coisas. E esse povo de Deus, o povo conhecia Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Esse povo pecou, desobedeceu a Deus. Isso foi muito significativo, porque por causa desse pecado, esse povo foi levado cativo a várias nações e vários povos. A diáspora espalhou o povo de Deus a quase todas as nações, e com eles as escrituras, com eles a fé, com eles a ideia do monoteísmo no mundo politeísta, e com eles também a expectativa do Messias que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. E ao mesmo tempo, o cenário cultural também começava a se transformar. Povos de diferentes línguas começaram a se comunicar e compartilhar a mesma língua. Com o trabalho de Alexandre da Macedônia, o Alexandre o Grande, o mundo, a ideia helenista começou a unir os povos, e isso era providência de Deus. Porque a promessa que estava por vir seria anunciada numa língua e escrita numa língua que muitos povos iriam conhecer. Eles iriam ler, entender e compreender a mensagem das Escrituras. E o que falar de Roma? Com suas estradas magníficas, estradas construídas, fronteiras conectadas, leis organizadas, segurança para viajar, para ir e vir. O Evangelho teria portas abertas, o mundo estava unido, a Pax Romana. E enquanto os homens enxergavam política, poder, Deus estava escrevendo a história em silêncio. Passaram-se séculos e a expectativa começa a amadurecer. O povo é educado nessa esperança desse Deus que viria. E isso ressurge, irmãos. A esperança no Deus que não pode mentir. Não em homens, mas na promessa feita lá no Éden. E essa antiga promessa volta a ecoar com clareza. O Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho. Seu nome é Emanuel, Deus conosco. O que havia sido anunciado desde o princípio agora está se aproximando do cumprimento. Deus agora não fala por meio de reis ou de exército, mas por meio de um anjo. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso aconteceu, igreja. A promessa ganha nome, o Redentor é anunciado, mas ainda faltava algo. O momento exato e o local determinado por Deus. E Deus move mais uma vez a história. Flávio Augusto, naqueles dias, decreta um recenseamento de todo o mundo romano. E aí, esse decreto que parecia algo político, comum, coloca José e Maria no caminho certo. Não por acaso, mas por providência de Deus. Eles seguem para Belém. Pequena cidade de Belém, anunciada séculos antes. É você, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá. De você virá o Salvador, aquele que governará Israel. E finalmente, irmãos, o tempo chegou ao seu ponto máximo. Enquanto eles estavam lá, chegou o tempo do bebê nascer. E ela deu à luz ao seu filho, seu primogênito. Envolveu ele nos panos, colocou-o numa manjedoura. Nada de palácios, nada de tronos, nada de glória humana. Apenas
uma simples manjedoura. Mas ali, naquele lugar simples, a eternidade entrou no tempo. A promessa encontrou o cumprimento e a plenitude do tempo chegou. Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O Natal não é um improviso, irmãos. O Natal não é uma resposta apressada de Deus a uma crise que aconteceu, não. É o ponto exato em que a promessa de Deus, o plano de Deus, o decreto de Deus encontra o seu cumprimento. E Deus, Ele mostra como Ele governa a história com perfeição. Existe algo muito consolador nisso. O mesmo Deus fiel que conduziu a história por séculos até a manjedoura, Ele continua regendo a minha vida, a sua vida. O nosso tempo não está fora de controle, as promessas de Deus não estão atrasadas. Deus que foi fiel, Ele permanece fiel. Pense nisso. Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas será que de fato Deus pode habitar na terra com os homens? Eis que os céus, até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Milhares de pessoas estiveram envolvidas na construção do templo durante o reinado de Salomão. O templo era lindo, todo dourado, exibia uma verdadeira magnificência, com pedras preciosas e esculturas, tudo revestido de ouro. O rei Davi? Bom, ele desejou sim construir uma casa para o Senhor, mas Deus reteve dele esse privilégio e, em vez disso, o concedeu ao seu filho. Então Salomão acolheu isso com a visão clara, dizendo: o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Poderíamos pensar que Salomão, na dedicação do templo, questionaria-se dizendo: como poderia isso ficar melhor? Mas ao invés disso, ele perguntou: de fato, habitaria Deus entre os homens na terra? Essa é a grande questão. De fato, era bem grande esse templo. Mas será que era grande o suficiente para aquele a quem os céus e até o céu dos céus não te podem conter? Foi grande o suficiente para restaurar o tipo de relacionamento que Adão e Eva tiveram com Deus no Jardim do Éden? Que amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti.
minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitude, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo, para erguer a sua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu, que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitude, adorar com consciência, adorar com virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo, para erguer a sua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar é uma atitude, adorar com consciência, adorar é minha essência, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo, para erguer a sua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus, um palácio para Deus, um palácio para ti, Senhor.
mais especial que o templo fosse como lugar onde Deus se reúne com o seu povo. Ainda assim, permanecia a sensação de que o plano ainda estava imperfeito. Qual o porquê disso? O porquê disso? Porque o plano de Deus, ele sempre foi centrado em uma pessoa. Ele nunca foi centrado em um objeto ou até mesmo em um lugar. Mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, no primeiro tempo, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos ele tornará glorioso o caminho para o mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A Bíblia nunca disfarça o quão sombria a vida pode ficar. A luz de Deus irromperia na escuridão auto-infligida do pecado, em última instância e de maneira suprema, na forma do Messias prometido. Shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and
Son. Fill this land with the Father's glory blaze. Spirit blaze, set our hearts, set them on fire. Flow river flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Oh, let there be light. Let there be light. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Natal é a resposta definitiva de Deus para todas as trevas do mundo e todas as decepções da vida. No Natal, a resposta para as esperanças e até mesmo para os medos de todos os anos se encontra em um único bebê recém-nascido. Homens e mulheres piedosos estiveram esperando o nascimento dessa criança, desde a promessa daquele que esmagaria a serpente do Éden. O povo de Deus há muito aguardava a chegada daquele que encarnaria todas as suas esperanças. E, ao profetizar a vinda da luz às trevas, Isaías intensificou esse anseio, dando detalhes maravilhosos sobre a identidade e a obra desse rei vindouro. Hoje, olhe comigo, contemple aquela manjedoura do primeiro século e maravilhe-se com aquele que estava lá. Esse menino é nosso maravilhoso conselheiro. No mundo antigo, os reis eram conhecidos em certa medida por seus conselheiros. Ele mesmo é o maravilhoso conselheiro. Ele não precisa de nenhuma sabedoria externa para governar com perfeição absoluta, bem como autoridade total. É isso. Ele não requer conselhos, muito menos comete erros. Como um maravilhoso conselheiro, ele tem um plano perfeito. Esse menino, ele é o nosso Deus forte e por isso ele tem o poder de cumprir o seu plano perfeito. Afinal, um plano por si só não é bom se você não puder executá-lo. Este menino é o nosso Pai da eternidade. Aqui, passamos do plano de Deus e o seu poder para a sua paternidade. O menino que foi prometido em Isaías é o nosso Pai da eternidade. Em outras palavras, tendo nos trazido para a sua família, Jesus nos manterá firmes para sempre. De Belém nasce o lindo neném, só se ouve falar. É Jesus, o nome desse neném, que a este mundo vem pra alegrar e salvar. Belém, na vila de Belém.
Jesus, É Jesus, o nome desse neném, o nome desse que neném há este mundo, que há este mundo pra alegrar e salvar, pra alegrar e salvar. Fala baixinho, não deixa acordar o nenenzinho, precisa nadar. Não faz barulho pra ele dormir. Ele tem uma missão a cumprir. Jesus, gente como a gente. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, Salvador do mundo. Jesus, criança que nem eu. Jesus, gente como a gente. Fala baixinho, Jesus, o Filho de não Deus. deixa acordar Jesus, Salvador do o mundo. nenenzinho, Jesus, criança que nem eu. Jesus, gente como a gente. fala baixinho, Jesus, o Filho de não Deus. deixa acordar Jesus, Salvador do o mundo. nenenzinho, Jesus, criança que nem eu. Esse menino é o nosso príncipe da paz. O pecado, ele estraga as coisas para todos nós. Todos nós. E isso nos separa de Deus. E nos separa também uns dos outros. O pecado. Todos nós, por natureza, nós somos estranhos. Todos nós, por natureza, nós somos inimigos do entendimento em relação ao nosso Criador. Mas graças a Deus, o príncipe, o nosso príncipe da paz, ele chegou. É isso mesmo. E agora, ele acabou com o conflito e com a divisão que existia entre Deus e a humanidade. Literalmente, ele cruzou o que nos separava de Deus. Ele veio e interveio. Com sua encarnação, ele nos trouxe o privilégio e a honra de não mais sermos divididos, nem entre nós, muito menos entre nós e o nosso Deus, por causa da morte dele e da ressurreição dele. Ele é o único capaz de ocupar o nosso lugar onde nós merecíamos estar por causa do nosso pecado. Ele é o único que nos ama o suficiente para pagar o preço pelo nosso pecado. Ele é o único capaz de tomar o lugar que nós merecíamos e pagar o preço pelo nosso pecado. Nós agora podemos encontrar a verdadeira paz. E isso não é uma questão de relacionamento pessoal. Isso não é uma questão de se realizar. Pelo contrário, não se trata de sermos considerados bons ou sermos pessoas melhores do que nós fomos no ano passado. Não se trata disso. Se trata de abraçar o que Cristo alcançou para nós. É isso que nós estamos fazendo aqui. Desde o menor até aquele que já viveu mais. Por causa do nosso maravilhoso conselheiro, do nosso Deus forte, do nosso Pai da eternidade, do nosso príncipe da paz que chegou até nós. Agora nós somos livres, porque a fiança foi paga. Um Deus se fazendo homem e pisando no chão que nós pisamos. Isso é sem preço. Sem Jesus, se possuirmos tudo, nós não possuímos nada. Mas com Jesus, se não tivermos nada, nós possuímos tudo.
nós podemos nos submeter com alegria aos planos dele. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e se submeter ao seu governo. Nós podemos confiar no terno cuidado do nosso Deus e deixar a sua paz habitar dentro dos nossos corações. Porque para nós nasceu este menino, este rei. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que espargem a luz, proclamando menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Nós podemos refletir essa mesma luz. Por causa dele, nós podemos ser constrangidos por essa mesma luz. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo receberá dessa luz. E nós manifestaremos a luz de Jesus Cristo por onde nós andarmos. Caminharemos em novidade de vida, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo e o principado está sob os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Noite de paz, noite de amor, oh que belo resplendor, ilumina o menino Jesus no presépio do mundo exalto, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Feliz Natal! Olhai as alturas celestes baixando em
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Celestes baixando em forma de servo, se fez por amor. Feliz Natal. Feliz Natal. A vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde adoremos. Ó, vinde adoremos. Ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Céus, adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus